Olá minha gente, hoje estamos de volta aqui para trazer para vocês mais um vídeo para o canal Sítio do Vovô Galho. Como vocês estão vendo a bicharada de fundo aí. Então tem algo que nunca foi comentado até hoje. E hoje a gente vai falar sobre Búfalo. Por isso que a gente veio parar aqui fora. E a gente fez no nosso perfil do Instagram, lá no Instagram do Vovô Gaio, para o pessoal mandar perguntas. A gente sabe que muitas pessoas têm curiosidades sobre o manejo dos búfalos, sobre as diferenças do búfalo pro gado. Então hoje eu tô com as perguntas aqui, vou fazer a minha parte de mediadora e o Vovô Gaio vai responder para vocês e tirar todas as dúvidas. E lembrando que quem tiver outras dúvidas pode comentar aqui no nosso vídeo também, para que no futuro, quando a gente fizer a parte 2, a gente possa estar respondendo as dúvidas de vocês também. Então, primeiramente eu quero dizer que eu não sou técnico, não sou formado, nada em bovinocultura. Então as perguntas que eu vou responder, que os seguidores fizeram, vão fazer, é com base nos meus conhecimentos como criador amador de búfalo. Então a parte técnica aí os universitários que podem contribuir para o canal e socializar e responder, né? Então vamos à primeira pergunta. A seguidora Janaína Maria, lá no nosso perfil do Instagram, perguntou o seguinte: os queijos das búfalas são bons? Nós fizemos, acho que uma vez que tiramos aqui sempre tinha a Sheila, que foi uma búfala que a gente criou guaxa, que foi rejeitada pela mãe. Então por uns meses eu acabei tirando leite, que era eu que tirava aqui na mangueira, mas dá um excelente queijo. É a famosa mussarela, que chamam, que é a legítima, é de leite de búfala. 6,5 litros de leite de búfala você faz 1 quilo de queijo. Portanto é que de vaca holandesa precisa de 10,5 litros a quase 11 litros, dependendo da vaca. Tem mais uma pergunta aqui. O perfil do Instagram da pessoa é Cives Dias dos Santos. Ele perguntou o seguinte: gostaria de saber se a gordura do búfalo é saudável e se comem a carne. Com certeza, é bem mais saudável que a bovina. Eu acho que deve ter uma outra pergunta que a gente conseguiria dar as duas respostas, né? Então eu já vou fazer a pergunta do Adilson Santos aqui, que ele perguntou o seguinte: o gosto da carne é igual ao do boi? Olha, quem não tem paladar apurado não percebe a diferença. E já quem tem um pouquinho mais de conhecimento vai perceber que a carne do búfalo ela é mais vermelha e a gordura dela é mais branca. Mas quem não tiver paladar apurado come como se fosse carne de gado. Qual a finalidade da criação dos búfalos? Grande abraço, Vovô Gaio. Quem mandou essa pergunta foi o Claudélio Proença. Muito obrigado pelo abraço, Claudélio. Isso, Claudélio. Ele enviou da mesma forma outro. E a pergunta me fugiu? Qual a finalidade da criação? A finalidade. Bom, primeiramente eu crio búfalo porque era uma paixão que o meu pai tinha pelos búfalos. Então, para dando seguimento àquilo que ele gostava, eu estou continuando. E a segunda é porque a carne é bem mais saudável e a gente se habituou com isso. Então continua a criação até que a gente puder, ao menos um pouco para hobby, outro pouco por ser uma carne melhor, até que eu puder cuidar eu vou criar búfalo. O Jalmir Resine perguntou o seguinte: qual tempero vocês usam para o churrasco de búfalo? O mesmo que você tempera a carne de gado. Tem, como é que ele tinha, o meu genro, quando ele levava a carne que a gente dava para ele lá, ele temperava, não ficava bom. E a Marley, que é especialista em temperar carne, ficava uma delícia, praticamente com os mesmos condimentos, assim, posso assim dizer, né? Então não tem segredo nenhum. Aí questão de gosto de cada pessoa. A maneira que ele tempera a carne de gado, pode temperar a carne de búfalo sem problema nenhum. E mais uma pergunta aqui: eles se adaptam bem com o frio do inverno? Gostaria de começar uma criação aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que se não for local de neve, acredito eu que é uma temporada assim que eles não... é por um período curto, né? Então eles são bem resistentes, se adaptam bem fácil a qualquer clima. Acredito eu que não lá abaixo de zero, porque são originários da África, né? Então lá é bastante quente. Mas tendo sombra
e um pouquinho de água, diz que é fácil de criá-los, né? A Adriane perguntou o seguinte: é verdade que eles correm atrás da gente? Olha, um segredo para eles não correrem atrás da gente, a gente correr atrás deles. Mas o búfalo é assim, é um animal bastante curioso e ele, a primeiro momento, ele faz aquelas trincheiras, qualquer coisa estranha, eles se posicionam para defesa e também para o ataque. E se você correr, certamente eles vão te correr de atrás. Mas se tu não demonstrar medo e tentar ir pro lado deles, aí vence mais forte, né? Quem fizer mais barulho e conseguir assustar o outro, corre antes. O Cleiton Lopes perguntou o seguinte: é verdade que a carne de búfalo é mais saudável que as de boi? Olha, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu tirei de um livreto da Embrapa. Então isso aqui são pesquisas da Embrapa. Então aqui eu acredito que eu vou responder bem com clareza, pois a Embrapa é fonte segura, né? Por que consumir a carne de búfalo é o artigo lá do livreto. A carne de búfalo, quando comparada com a bovina, possui 40% menos de colesterol, 12 vezes menos gordura, 55% menos calorias, 11% a mais de proteína, 10% a mais de minerais, tudo isso em 100 gramas de carne cozida. E daí acrescenta embaixo ainda, sendo, portanto, mais indicada para alimentação saudável. De fonte a Embrapa, aqui que eu copiei do livreto lá, que não consegui encontrá-lo para mostrar que é coisa segura. O Jonathan Menon perguntou o seguinte: fala sobre a diferença de peso, precocidade e manejo em comparação aos bovinos. Olha, pelas experiências que a gente teve aqui, o que um búfalo dá de peso com 2 anos de idade, solto aqui no pasto como está aqui, um bovino precisa 3 anos. E em confinamento, para 2 amigos que eu vendi, eles colocaram no confinamento, ficaram muito contentes, que diz que tem uma grande diferença e um ganho de peso muito maior do que o bovino. Rosneide Nascimento perguntou qual a parte da carne que é a mais preferida. Ali depende de cada um, né? Da maneira que o pessoal pode comprar também, né? Que geralmente a mais preferida é a mais cara, né? Então, de acordo com o bolso de cada um, acho que ele compra, né? Então, qual que é a tua preferida? A minha preferida, olha, eu assim não sou muito, sendo carne, mas sempre com alcatra, um filé, isso daí é sempre uma picanha, isso é mais legal, né? Com certeza. O Elisandro perguntou o seguinte: quando vai me vender um? Mas é só você vir aqui, trazer o din-din e nós negociamos, não tem problema nenhum. O Renan perguntou: estão presentes na família desde que ano? O ano, então foi na época em 82, 83 que deu aquela enchente brava, inclusive naquela foto, agora me fugiu, voltei ao foco. Eu quebrei o braço na travessa do Valmeter, lavrando a beira do rio, que foi um pau que a enchente trouxe à beira do rio. E naquela foto do primeiro bezerrinho, que daí tinha um primo que veio, curiosidade, veio olhar também, e eu tô com a mão apoiada na mangueira e com o braço enfaixado, que eu tinha quebrado com consequência daquela enchente. Então foi em torno de 1982 ou 83, que eu não sei bem, que foi uma grande enchente que deu aqui no Paraná. O Marcos perguntou: quanto ganha o quilo vivo ou carneado dos búfalos aí na propriedade? Aqui no município nós estamos vendendo ao mesmo preço do gado. Ali o cara do frigorífico que abate para nós, que geralmente a gente, quando quer, manda abater metade para o consumo e metade deixa para ele lá. O mesmo preço que ele paga o bovino, ele paga pelo búfalo. Teve uma ocasião em que tinha mais saída, eu conseguia R$1 a mais que o de bovino, mas isso já foi longo. Qual o tempo de vida de um búfalo? Olha, com base em conhecimento dos criadores, eu vou contar um fato que quando que um proprietário, fazendeiro aqui de São Jorge,
ele comprou um rebanho, não sei em que ponto aqui do estado. Daí tinha a vovó da tropa. Daí ele não quis, né? Não queria levar porque ela estava muito feia, né? Daí pro final, quando ele carregou todo o plantel que ele estava trazendo, ia sobrar só aquela velha. Daí que ele disse que calculava que devia ter uns 20 anos para mais. E daí o proprietário lá disse para esse produtor aqui de São Jorge, ele disse assim, olha, vai ficar isso daí, o que eu vou fazer com essa vaca velha aqui? Diz para não dizer que eu vou te dar de graça, diz ele, me dá esse chapéu que tu tá usando, que era um chapéu bonito, carrega a nona também, diz que ele falou assim, né? Carrega a vovó também. E daí ele carregou. Daí como ele tinha pastagem melhor aqui na fazenda dele, depois que ela se recuperou, ele diz ele que ela criou mais 3 vezes, então foi em torno de quase 30 anos. Então com base nisso daí acredito eu que pode até valer isso daí. De bovino, a primeira vaca que meu pai trouxe aqui para o Paraná, ela criou 17 vezes e que tenha demorado ali uns intervalos um pouquinho mais de ano, então provavelmente a bovina chegou até, aqui ela deve ter chegado até 22. Isso aí são coisas assim, esporádicas no caso, né? Tem 2 perguntas aqui sobre abate. Foi perguntado, vocês desmamam o bezerro para o abate e com que idade e peso abatem para o uso de vocês? Olha, aqui já foi abatido até com 10 meses, que geralmente assim é o que a vaca provavelmente, a gente não desmama, nunca desmamou, é solto no campo, como vocês estão vendo assim. Nos 60 dias após a aparição, provavelmente ela entra em cio de novo, porque teve vaca aqui, essa aqui, a matriarca que veio aqui no caso, talvez alguém não perguntou, mas eu vou responder. A primeira vez que ela criou aqui na propriedade foi no dia de Natal, que era naquela foto onde que eu estava com o braço amarrado, que eu estava comentando antes. No ano seguinte ela criou no dia 16 de dezembro, no outro ano ela criou no dia 11, e daí no outro ano criou no dia 7, de lá para frente daí eu não marquei mais. Então 60 dias, se ela estiver em bom estado, 60 dias depois que ela pariu, ela entra em cio, e como que demora a gestação da búfala é 10 meses, então praticamente fechou o ano, tá com o bezerro ao pé de novo. Última pergunta que o pessoal mandou para nós aqui. Moraes Macla é o arroba do Instagram da pessoa que mandou. Está questionando se eles são bravos. Olha, tem de tudo um pouco. Olha aqui, ó, o primeiro que nós trouxemos, que o pai comprou aqui, ó, o macho, né? Nos últimos dias quando foi vendido, eu fui descobrir que podia montar no bicho como estou mostrando aqui. Então tem de tudo um pouco. Aqui no caso, esse macho que tem aqui, não o lemo, mas os pretos, esse não é de facilitar. E como tem uma vaca aí também que também não é meia, o cara tem que se cuidar, não pode dar as costas não. Então, para manter um plantel manso, tu tem que sempre ir eliminando os de temperamento agressivo. O tanto é que essa vaca aí já era para ter ido já uns 3 anos atrás, mas como ela não entrou no curral, tá ainda aí. E agora eu quero ver se dentro de 30 dias eu mando ela embora para a gente ficar só com os mais calmos. Comenta com eles, pai, sobre a vez que o búfalo atacou o vovô quando a gente era criança. Nessa aí eu acabei esquecendo. Ali praticamente foi de uma linhagem, foi comprado um touro de outra raça, lá de Santa Catarina, acho que ele era um Jafarabate. Esses aqui praticamente deve ser o Mediterrâneo. E aquele era bem violento. E daí deu uma filha aí bastante agressiva. E no prender, o pai negociou um macho com outro produtor aqui da região, e no tocar ele dentro do garrafão, na verdade ela não atacou, ela a tentar fugir, ela enroscou a guampa na perna do cavalo, na virilha do cavalo, e acabou derrubando meu pai. E assim na passagem, ela pisou em cima da canela, que fez acho que 20 e poucos pontos, foi uma brecha
quando que viu que ele caiu, que ela veio assim, ele abriu a porteira e como ela era arredia, ela viu assim a festa, pegou e saiu e não, como é que se diz, não fez estrago maior. Simplesmente foi aquele pisão entre meio assim, mas foi bem complicadão. Tem outro fato histórico da propriedade também, foi quando os búfalos enroscam os chifres nas árvores e tal. Comenta com o pessoal sobre esse acontecimento. Sim. Nós já tivemos três perdas por se enroscar a primeira foi e geralmente sempre são as mais bonitas. Tinha 3 brotação, assim, uma de a par da outra, e como eles gostam de se coçar, esfregar a cabeça, ela enfiou a guampa, que tem um anzol, assim no meio de uma, e daí não conseguiu tirar. E certamente todas elas, as que a gente encontrou, daí como vai descendo, vai abaixando a cabeça e entra as forquinhas da árvore, vai abaixando e vai prendendo mais. E elas deram um pialo por cima da cabeça e acabou quebrando o pescoço. Daí a segunda foi numa raiz de Guajuvira, praticamente estava quase arrancada a raiz, estava praticamente vencendo. E certamente também, como diz o gaúcho, deu um pialo também com a cabeça por baixo do corpo. E daí tem a outra de uma guampa só, aqui provavelmente, essa tenha se enroscado também e teve a sorte de quebrar a guampa e tá até aí, já deu 2 crias depois que você quebrou. Eu não lembro se tem outro fato, eu acho que são esses 3 fatos, 2 que entrou em óbito, como se disse, destroncaram o pescoço, e essa que quebrou o chifre. E para a gente concluir, outra pergunta bem interessante que o pessoal sempre questiona é qual que é a relação do búfalo com a água e com o barro? Olha, a água é para ele se refrescar. E o barro, ele seria como nós humanos usamos o protetor solar, o barro para eles também não deixa de ser um protetor solar. Como que a pele dele não transpira, diz que tem poucos poros por metro quadrado, não lembro a porcentagem, então ele se reveste com essa camada de lodo, que na verdade seria um lodo, para amenizar o calor. Motivo por a pele ser preta, que então é mais sensível ao calor, e outra por não ter transpiração na pele. E também para evitar os parasitas, que com isso, por essa camada que eles se revestem assim, daí se a mosca botar uma larvinha que onde é que sai o berne, já fica no barro e com isso já não pega não. É muito raro o búfalo ter berne, e carrapato também não, por causa de estar sempre entrando na água e assim no lodo, então faz com que não precisa, assim que não pegam esses parasitas, né, que faz com que judia muito o animal. Agora o holandês, por caridade, aqui tem umas vacas aqui que tem dias que entra no estábulo que parece um pé de jabuticaba, de tanto carrapato que traz, né? Então, minha gente, mais um comentário a questão se são mansos. Como vocês perceberam, vocês viram aí o Lemon, que está ali, ó, veio bem próximo de nós aí. E se vocês assistiram bem no início no canal do Carlos, o quanto que eles eram assim agressivos, né? E agora, no momento de boa, toda manhã, quando que eu vou tratar eles pra cá, é só gritar Lemon, que aqui ele já vem correndo para comer, ó, a silagezinha e a aração. A Sheila está um pouquinho mais, aliás, a Polinha é um pouquinho mais aredia, principalmente, ó, a gente está falando que não é o habitual, então fica bem desconfiado. Mas se não... E mais uma coisa, ela está fazendo o brinho, acho que nós vamos fazer um sorteio. Quem adivinhar a data que ela vai parir, acho que vamos fazer um sorteio para o pessoal. O que vocês acham disso, hein? Então, espero que eu tenha respondido à altura, ou ao menos tirado uma boa parte da curiosidade que vocês têm. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no búfalo tem que buscar a parte técnica, como aquilo que eu falei já de início. Eu sou apenas um conhecedor amador. Então, com base nas minhas experiências de todos esses anos lidando com eles, foi o que eu respondi. Então nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até nós ver. Tchau!